E aí galera, tudo bem? Sejam bem-vindos à nossa última aula, aula 8. E na aula de hoje a gente vai falar de transferência de massa. Para a gente começar falando de transferência de massa, é importante a gente saber que existem dois tipos de transferência de massa. Massa pode ser transferida dentro de um sistema físico através de difusão, quando essa transferência se dá em nível molecular, quando as moléculas são transportadas de um ponto ao outro, de uma região onde ela está mais concentrada para uma região onde ela está menos concentrada. Então, observem aqui, a gente tem dois recipientes, esse recipiente ele é separado por uma parede. De um lado a gente tem todas as bolinhas vermelhas, que representam uma molécula de um gás qualquer, e do outro estão todas as moléculas pretas. Na medida com a qual se retira esse separador entre as duas regiões, a gente percebe que as bolas pretas se difundem na região onde está concentrado as bolas vermelhas, e as bolas vermelhas vão se difundir em relação às regiões, à região onde está concentrada as bolas pretas. Então elas vão ser transferidas de um ponto onde está mais concentrado de bola preta para um ponto onde está menos concentrado, e um ponto de onde está mais concentrado as bolas vermelhas para um ponto onde está menos concentrado. Esse tipo de transferência de massa é uma transferência de massa difusiva e ele ocorre em nível molecular. Agora imaginem que essa transferência de massa ela se dá em grandes dimensões dentro de um ponto até outro ponto, por exemplo, da atmosfera. Imaginem que tem um poluente e sobre esse poluente passa um fluxo de ar, e esse fluxo de ar transporta esse poluente de uma região onde ele está mais concentrado para uma região onde ele está menos concentrado. Já esse tipo de transferência, que não ocorre em nível molecular, mas em nível macromolecular, a gente vai chamar de transporte convectivo. Qual a diferença entre o transporte de massa difusivo e o transporte de massa convectivo? O transporte de massa convectivo ele ocorre através da ação de escoamento de um fluido sobre determinada massa. Já o transporte de massa difusivo ele ocorre em nível molecular. Para a gente entender melhor, vamos fazer uma analogia com os fenômenos que a gente já conhece. Então, imaginem que aqui na placa superior existe uma região porosa e sobre essa placa é colocada uma esponja úmida. Na placa inferior existe uma região com uma placa de sílica. Então, existe sílica distribuída aqui na parte inferior. O que é a sílica? Sílica é aquela substância que é colocada dentro dos produtos para absorver a umidade, né? Então, geralmente quando a gente compra uma mochila, ela vem com um saquinho branco lá dentro e a função dessa substância é absorver a umidade dentro do produto, né? Então, imaginem que existe uma região onde vai estar mais concentrado, onde existe uma maior quantidade de umidade, e uma região onde existe uma menor quantidade de umidade. Com o tempo, é possível perceber que a umidade vai ser transferida da fonte de umidade, ou seja, da esponja, e vai ser consumida pelo sumidouro, ou seja, pela sílica. Então, vai haver um transporte de massa da região onde está mais concentrada a umidade para a região onde está menos concentrada a umidade. Por analogia, a gente pode dizer que o fluxo de massa, esse JA vai representar para a gente o fluxo de massa, ele é proporcional ao gradiente de concentração, né? Então, ele pode ser representado por essa relação. Se existe uma proporcionalidade, então significa dizer que dentro dessa relação existe uma constante. Que constante é essa? Essa constante ela vai ser chamada de coeficiente de difusão e ela vai ser representada por D, né? Nesse caso, a gente está representando o coeficiente de difusão por D. O sinal é negativo para que o transporte de umidade ele seja em sentido oposto ao valor de y. Então, por isso que vai aparecer esse sinal negativo aqui. Então, o fluxo de massa, a quantidade de massa que atravessa a região onde está mais concentrado para a região onde está menos concentrado, vai ser igual ao coeficiente de difusão menos o coeficiente de difusão vezes o gradiente de concentração. Ou o coeficiente de difusão menos o coeficiente de difusão vezes o gradiente da concentração vezes a massa específica da substância. Então, qualquer uma dessas formas é possível a gente calcular. Pode ser calculado também em termos do operador nabla, tanto da concentração vezes a área, quanto pela massa específica, ou ainda
pelo gradiente da concentração, que eu acho que eu estou repetindo aqui de novo, né? Olha aqui, ó, o gradiente da concentração em relação a y. Então, qualquer uma dessas formas, a gente pode calcular esse transporte de massa de uma região onde está mais concentrada para uma região onde está menos concentrada. A esta lei a gente chama de lei de Fick para a difusão molecular e ela pode ser extrapolada para a convecção, dependendo do contexto com o qual nós estejamos interessados, né? É importante a gente prestar atenção nas informações que o problema dá para saber quais condições a gente vai aplicar, qual dessas equações exatamente nós vamos utilizar. É a mesma equação, só que apresentada de maneiras distintas. Então vamos lá, vamos ver como que isso se aplica. Então vamos ao exemplo. Uma descarga de 0,20 kg por hora é liberada de uma superfície horizontal permeável com área de 5 cm² e se difunde no ar atmosférico. Ele começou falando de descarga aqui, né? A gente está falando de fluxo. Então percebam que existe uma diferença entre descarga e fluxo. Descarga é a quantidade de massa que passa em determinado tempo, né? Então essa massa dessa substância em análise, que nesse caso é CO2, a gente ainda não chegou lá, mas vai ver daqui para frente. E fluxo é a descarga mássica por unidade de área. Então a gente vai ter que trabalhar essa informação que foi dada para a gente lá no início, né? Para encontrar o valor de J, que é o valor de interesse. Continuando, a concentração de CO2 no ar junto à superfície é C1 igual a 0,047 kg por metro cúbico. A uma distância de 5 centímetros acima da superfície, a concentração de CO2 é praticamente nula. Portanto, determine o coeficiente de difusão do CO2 no ar. Então, imagine o seguinte, tem uma área, imagine que é uma área que foi inundada por alguma represa, né? E essa área tinha biomassa. Essa biomassa ela foi se decompondo e na medida com a qual ela vai se decompondo, ela vai liberar CO2 no ambiente. Então, eles pegaram um instrumento e mediram a quantidade de CO2 a 0 centímetros. Então, imagine que foi no leito, na superfície do fluido, no leito do rio ou qualquer outra região. Ele está falando que é uma área aqui, não especificou exatamente qual. E aqui, ó, em 0 centímetros, a concentração era 0,047 kg por metro cúbico. 5 centímetros depois, era praticamente nula. Então, o ar se difundia nessa região e saía de 0,047 para praticamente nulo. Então, ele se transportava de uma região onde está mais concentrada para uma região onde está menos concentrada. E aí está pedindo para calcular o D, né, o coeficiente de difusão. A gente vai utilizar a lei de Fick, né, para fazer esse cálculo. Então, observem aqui que a gente pode ter duas análises. A primeira delas é entender esse problema como um problema linear, então a gente vai resolver da seguinte forma, e depois entender como não possível ser linear, né? Então, imaginem que no primeiro instante nós vamos entender que ele é um problema linear. Então, temos o seguinte. Temos que, de acordo com a lei de Fick, o fluxo de massa, J, vai ser igual a menos D, que é o coeficiente de difusão de interesse, vezes o gradiente de velocidade dc dy. Se nós entendermos esse problema como um problema linear, a gente pode entender essa variação de concentração em y como ΔC vezes ΔY. Ou seja, a concentração quando C é igual a zero, e a concentração quando C é igual a 5 centímetros, né? Então, a gente vai avaliar essas duas concentrações distintas, né? Quando a distância, só repetindo, a concentração quando a distância é igual a zero e a concentração quando a distância é igual a 5 centímetros, né? Esse ΔC é a variação da concentração vezes ΔY, a variação dessa distância aqui, tudo em metros. Então, vamos lá. Substituindo esses valores, tinha falado anteriormente que descarga mássica é diferente de fluxo de massa, né? Descarga mássica, o fluxo de massa é a descarga mássica dividido pela área. Então, a gente vai ter aqui, ó, a descarga mássica 0,020 kg por hora dividido pela área, né? A área que ele informou para a gente foi uma área de 5 centímetros quadrados. Então, transformando isso aqui para metro, a gente tem esse valor aqui. Isso aqui vai ser igual a menos D, o coeficiente de difusão que nós estamos interessados. E aí a gente vai fazer essas variações de concentração em função da variação de y. Então, aqui, ó, o primeiro ponto. Quando a concentração for 0,047, então essa diferença de concentração ela varia da seguinte forma. 0,047
menos zero. Então, a concentração varia de 0,047 para zero. Esse primeiro valor aqui, 0,047 menos zero, quilogramas por metro cúbico, dividido pela variação de distância. Qual é a variação de distância? De 0 para 5 centímetros. Né? Então, fazendo esses resultados, observem bem que as unidades elas foram colocadas aqui para a gente ver como que elas vão se transformar. A gente chega a um valor de um coeficiente de difusão igual a 0,0426 metro quadrado por hora. Então, dentro dessas condições que a gente analisou, o coeficiente de difusão foi de 0,0426 metros quadrados por hora. Agora vamos fazer esse mesmo problema, só que dessa vez a gente não vai entender esse processo como um processo linear. Nessa segunda condição, a concentração ela varia em função da seguinte equação. A concentração vai ser igual a 0,047 menos 1,88y mais 18,8y ao quadrado. O que a gente vai fazer? A gente vai derivar a equação da concentração e vai colocar as condições de contorno. Então, a gente vai analisar como que se comporta a concentração quando y for igual a zero e como se comporta a concentração quando y for igual a 5 centímetros. Né? Vamos analisar essas duas condições diferentes. Então, a gente vai utilizar a mesma equação de Fick, só que agora a gente vai utilizar um tratamento diferencial. Então, dc dy, derivando a concentração, ó, aqui é constante zero, aqui vai ficar menos 1,88 e aqui vai ficar 2 vezes 18,8. Então, vai ficar a derivada da concentração vai ser igual a menos 1,88 mais 37,6y. Nessas condições, a gente vai analisar as duas condições para y, para quando y for igual a zero e para quando y for igual a 5 centímetros. Vamos analisar essas duas condições. Para quando y for igual a zero, a gente vai ter que dc dy é igual a menos 1,88. E na segunda condição, para quando y for igual a 0,05, dc dy vai ser igual a zero. Qual dessas condições de contorno a gente vai utilizar? Vai utilizar a primeira, porque a gente vai ter condições de resolver esse problema. Se a gente utilizar dc dy, a gente não vai conseguir encontrar uma resolução, porque o coeficiente de difusão multiplicado por zero não vai ter nenhum resultado para a gente. Então, dentro das condições de contorno, para y igual a zero e para y igual a 5 centímetros, a gente utilizou a primeira, né? E aí a gente vai pegar esse dc dy e vai substituir na equação de Fick. Né? Vamos colocar aqui na equação de Fick. E aí a gente vai encontrar um resultado igual a 0,0213 metros quadrados por hora. Né? Então, a gente encontrou um valor de cerca de metade do coeficiente de difusão que a gente tinha calculado anteriormente quando a gente considerou esse problema como um problema linear. Né? Então, com isso, a gente resolve esse problema e aí a gente aplica, para resolver esse problema, a gente utilizou a lei de Fick para difusão. Né? Basicamente, é essa a nossa aula de hoje. Então, é uma aula muito rápida. Beleza? E como referência, a gente utilizou o Celso Levi. E aí eu vou mandar uma atividade para vocês e vocês vão me respondê-la dentro do prazo, beleza? Então, por hoje a gente fica por aqui e a gente se encontra por aí pela vida, né? Porque essa é a nossa última aula. Boa sorte para todo mundo aí, galera, e vamos ser felizes. É isso. Falou!